Os estúdios Disney têm o poder de criar personagens capazes de nos fazer ficarmos apaixonados. Muitos que conhecemos desde que éramos crianças foram concebidos por uma equipe de animadores dedicados que se esforçaram ao máximo para deixá-los como os vemos nos filmes. A maioria tem imagens que podemos reconhecer mesmo em meio a uma multidão de outros personagens, sempre trazendo aquele elemento mágico que marcou a trajetória da Disney. No entanto, grande parte deles foram pensados inicialmente com traços bem diferentes do que conhecemos hoje e que nos deixam em choque só de imaginar como ficariam os filmes se aquelas fossem as escolhas e não o que recebemos no final. Então, pega a pipoca e arruma a postura que hoje vamos te mostrar como deviam ser os personagens da Disney antes do lançamento dos filmes. Eu sou Laís e você está no canal Team Vídeos. Elsa. E começamos com a mais recente da nossa lista e que mais teve mudanças. Elsa, a rainha do gelo que precisa descobrir quem realmente é, nem sempre teve essa história, mas estava planejada para ser a vilã do filme. Diferentemente da irmã, que foi sempre a amorosa e divertida Anna, os desenhos da Elsa, assim como sua personagem, precisaram enfrentar uma verdadeira jornada de transformação. E, para começar, ela não seria irmã de Anna. E essa é uma ideia que veio diretamente da história original, onde a rainha de gelo amaldiçoou uma menininha. Como vilã, Elsa precisava carregar aquela confiança que caracteriza um bom vilão. O visual fluido e delicado de hoje ainda não tinha espaço. Ao invés, era inspirada em Beth Miller, possuindo uma aparência glamurosa e forte, com pele azul e um vestido branco ainda mais cintilante. Mas, como sabemos, Frozen foi um dos maiores filmes produzidos pela Disney e para alcançar os resultados impecáveis que vimos, precisou de alterações drásticas. Foi quando a música Let It Go entrou em cena. Não apenas a trilha sonora foi elevada por sua adição, mas a equipe de produção entendeu que Elsa não era a vilã que esperavam, mas alguém que precisava esconder a verdadeira identidade para se proteger. Pouco a pouco, ela se transformou em quem conhecemos hoje. Nessa trajetória, sua aparência sofreu mudanças extremas para ser mais semelhante à irmã, com uma pequena e marcante diferença. Elsa teria um cabelo preto, muito mais punk rock. No entanto, esses conceitos foram desaparecendo pouco a pouco para dar espaço ao cabelo platinado, congelante da jovem. Dá pra imaginar? Não, nada a ver. Maleficent, ou Malévola. A Bela Adormecida poderia ter um visual completamente diferente se Maleficent, a vilã, não carregasse a aura de poder que vimos no filme. Totalmente maldosa, precisava amedrontar e chocar com a sua aparência. Além disso, não podemos negar que a ambiguidade entre o estilo dela e de Aurora é um dos melhores detalhes que a animação oferece. Mas isso foi um resultado que demorou para chegar. As concepções iniciais mostravam alguém muito mais tranquilo e Maleficent parecia uma senhora de alta realeza, com capa que lembrava a da fada madrinha e antenas de inseto. Esse último detalhe, na época, era utilizado para criar uma sensação de repugnância. Isso mudou com a chegada de Mark Davis, reconhecido pela capacidade de criar personagens poderosos como Cruella de Vil. Mark alterou a ideia que a Disney tinha pensado até o momento e tornou a personagem fabulosa. Ela foi rejuvenescida e seus traços, antes arredondados e delicados, tornaram-se pontiagudos, assustadores e frios, como uma rainha sem piedade, trazendo inclusive a coroa. Entretanto, as cores escolhidas por Mark tendiam muito mais para o vermelho, pois, segundo ele, isso traria o fogo que definia a personagem. E, como ninguém é uma ilha, a decisão ficou com a equipe de designers que optou pelo azul para reforçar a imagem gélida da vilã e roxo, adicionando poder. E essa combinação de trabalhos deu tão certo que Maleficent continuou em nossa memória e trouxe a Angelina Jolie para interpretar a personagem nos 2 live actions sobre sua origem. Tá me tirando? Dumbo. Nem todos gostaram do live action de Dumbo, e nós podemos entender. A animação de 1941 possui um Dumbo que compõe um dos personagens mais adoráveis de toda a Disney. Seus traços delicados carregam a inocência infantil que a história precisava para criar empatia, e isso é quase impossível de ultrapassar. Esse visual foi criado com muito trabalho por uma equipe que se dedicava aos mínimos detalhes do desenho. No entanto, esses conceitos são raros, mesmo na internet, pois não havia uma documentação séria do que estava sendo
sendo criado, visto que a Disney ainda não entendia o tamanho de sua história. Felizmente, aqueles que temos acesso nos mostram que foi um verdadeiro desafio alcançar a proporção correta das características do elefantinho. Enquanto alguns apresentavam Dumbo com orelhas pontudas e pouco delicadas, outros mostravam que o corpo não encaixava com o tamanho da cabeça. Mas todo esse trabalho entregou um resultado impressionante que faz todo mundo chorar de emoção sempre que assiste: Scar. Rei Leão é uma das melhores animações que já existiram, e ninguém pode negar. É verdade. Mas isso poderia ser bem diferente se os personagens não possuíssem a aparência que conhecemos hoje. Scar, por exemplo, é o completo oposto do irmão Mufasa, que ao invés de uma juba preta, carrega um ruivo intenso de liderança. Mas a principal característica de Scar é sua capacidade de manipulação, pois dificilmente o leão fazia algo com as próprias mãos. Ao invés disso, enviava seus comparsas e hienas para isso. No entanto, isso não foi sempre uma certeza entre os animadores. Originalmente, Scar tinha uma aparência quase conceitual, com traços intimidadores e olhos verdes marcantes. Com o retrabalho dos desenhos, Scar recebeu detalhes ainda mais agressivos, muito maior que Mufasa. Representava um obstáculo quase intransponível para o sobrinho Simba. Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Mesmo que fosse mais realista, sem dúvidas, o resultado que tivemos no lançamento alcançou exatamente o que era necessário para que Scar fosse um dos vilões mais inesquecíveis e odiados da Disney, e o filme se tornasse um clássico de todas as idades. E se você continua até aqui, comenta #ReiLeão para conhecer você. Fera! Fera, de A Bela e a Fera, é um dos personagens que mais dividem opiniões, mas que conseguiu tornar o filme um dos mais adorados por crianças e adultos. O Fera, que conhecemos hoje, carrega os exatos elementos que a história precisava transportar ao público. Embora seja de fato uma fera baseada em um búfalo, ele possui um formato corporal mais humano, mãos delicadas e olhos que conseguem comportar traços gentis e também agressivos. Mas nem sempre foi assim. Alguns conceitos traçados antes do filme apresentam uma imagem muito mais animalesca do personagem. Os animadores buscavam, naquele momento, uma série de animais que pudessem trazer os elementos necessários para a fera. Os primeiros desenhos para o rosto dele eram de hienas, gorilas, rinoceronte e até alguns o tornavam seu lado humano irreconhecível. Felizmente, após uma verdadeira força-tarefa, a equipe conseguiu alcançar a imagem que conhecemos hoje e criar um personagem que Bela finalmente poderia se apaixonar e o público gostar. Jasmine. Aladdin é um dos filmes mais lindos produzidos pela Disney. Com uma trilha sonora poderosa e cenários estonteantes, os personagens eram verdadeiras adições, com traços originais, fluidos e perfeitos para a história. E Jasmine não poderia ser diferente, com seu traje azul marcante e rabo de cavalo baixo. No entanto, esse visual foi alcançado após mudanças radicais nas concepções iniciais. Originalmente, nem mesmo o roteiro era o que chegou aos cinemas. O rapaz não buscava por Jasmine, mas sim pela aprovação da mãe. A princesa nessa história teria um papel muito menor. Com isso, sua aparência era muito mais discreta e independente, considerando a cultura local e trazendo a sensação de inalcançável à menina. Quando a trama da mãe de Aladdin foi descartada e Jasmine se tornou uma das personagens principais, os animadores tornaram sua imagem mais suave e compatível com o que esperavam do contato dela e de Aladdin. Nesse momento, Jasmine possuiria um vestido longo muito mais discreto e, acredite ou não, rosa. A ideia é torná-la muito mais aceitável culturalmente que a versão do filme lançado, que possuía peças muito mais reveladoras. Mas até que alcançassem o design final, os criadores se divertiram imaginando visuais e desenhando estilos diferentes para a personagem. Ariel. É impossível lembrar de Ariel da Pequena Sereia sem o seu inesquecível cabelo vermelho. Os criadores também acharam isso e fizeram questão de trazer esse detalhe desde o início da concepção da personagem. Na época, a Disney precisava garantir que o longa fosse um sucesso, e a equipe toda se reuniu para coordenar sua aparência e encantar a todos. E que verdadeiro glow-up o tempo ofereceu à personagem. As primeiras imagens apresentadas traziam uma Ariel com um estilo vermelho muito mais leve que sua versão final. Ao invés da cauda verde, a sereia teria uma cauda vermelha e um colete combinando. Inclusive, Sebastião, o caranguejo, era diferente. Embora os olhos passassem a preocupação que as escolhas da sereia dava ao caranguejo, a cor verde não era exatamente a melhor escolha para demonstrar a preocupação, a principal característica do personagem. Seria um filme, no mínimo, curioso se fosse a escolha do design final, mas não foi. E ainda demorou um pouco para que a equipe fizesse a última ideia. Inclusive, a Ariel fora d'água também passaria por transformações, muito mais cartunesca que afinal, a personagem teria peças com cores e traços muito mais dramáticos, mas mais próximos do que conhecemos hoje. Úrsula.
Mas Ariel não foi a única personagem que precisou ser retrabalhada dezenas de vezes. Úrsula, a vilã mais inesquecível da Disney, também enfrentou isso. E há quem diga que foi o processo mais complicado que a Disney empreendeu para lançar o filme. Isso porque Úrsula carrega todos os elementos para tornar amedrontadora e ainda assim convidativa, como se quiséssemos saber mais sobre ela. O conceito de uma bruxa do mar meio humana e meio polvo foi uma sacada genial da equipe de animação, mas isso não foi a regra inicial. Nos primeiros desenhos, Úrsula era mais próxima das sereias do que imaginaríamos. Além disso, a bruxa teria pele verde, dedos longos e pontiagudos e cauda. Quando começou a ser reimaginada, se tornou a mulher mais velha que conhecemos hoje. Chegou inclusive até uma aparência muito próxima de uma gárgula, com um moicano rosa-choque e dentes prontos para atacar. Quando finalmente o conceito do polvo entrou na jogada, era preciso torná-la mais sutil do que os desenhistas tinham no momento e adaptar seus traços para trazer o poder que a nossa possui. Segundo os documentos armazenados, Úrsula precisava de roupas menos chamativas e mais misteriosas, deixando de lado a aparência de rainha de copas de Alice que carregava até então e tornando-a a que conhecemos e adoramos hoje. E aí, conta nos comentários, você acha que algum desses personagens era melhor antes? Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para descobrir outras histórias do passado da Disney. Aqui tem mais alguns que eu separei especialmente para você. Até a próxima, pessoal!